Esse jogo foi agitado. Grêmio e Juventude, times que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A gente vai acionar o Gustavo Berton. Berton, a gente tinha um monitor aqui enquanto fazíamos o programa para ver o jogo e tudo mais, mas é aquela coisa, você está fazendo um programa ao vivo, você não está pegando ali os detalhes. A gente vai acompanhando também pela internet. Então, não só o fã de esportes, como a gente, eu, Zupac e Bira, estamos muito curiosos para saber como foi o andamento dessa partida em que o Grêmio empata no fim, e isso em si já é um alívio, porque segura o Juventude que estava ultrapassando o Grêmio, mas chegou aqui pra gente o relato da torcida muito indignada, muitas vaias. Então traga um pouco pra gente como foi o jogo, tanto em campo, como esse bastidor aí da torcida gremista em relação ao elenco. Boa noite pra você. Tudo bem, Felipe, foi por aí mesmo. Foi uma noite que o torcedor do Grêmio não gostou nada. Para não dizer que não gostou nada, gostou talvez dos primeiros 5 a 10 minutos do primeiro tempo, onde o Grêmio colocou um ritmo muito forte para cima do Juventude. Conseguiu fazer o seu gol logo nos primeiros minutos, numa jogada inclusive de contra-ataque, quando se imaginava justamente o contrário, que o Juventude ia jogar mais no contra-ataque. O Juventude se lançou no primeiro minuto, o Grêmio num contra-ataque muito bem executado, a bola chegou no Diego Costa, ele serviu o Bright White, que fez Grêmio 1-0. Mas a partir daí o Juventude começou a ganhar campo, começou a se impor na partida e começou a ser melhor que o Grêmio. O Grêmio teve pouquíssimas chances de gol no primeiro tempo, depois de ter marcado seu gol, talvez um chute com o João Pedro de pé esquerdo, mas o Juventude, esse sim, começou a imprimir uma pressão maior para cima do Grêmio, chutes que assustavam o goleiro Marquezin, até que já nos acréscimos da primeira etapa, o Mandaca, de cabeça, fez o gol de empate da equipe do Juventude. E aí quando se pensou que, bom, o Grêmio vai para o intervalo, o Renato vai conversar com o time, a coisa vai mudar um pouco, não mudou. Juventude voltou melhor, mais uma vez, criou algumas chances até chegar ao segundo gol com o Lucas Barbosa, aliás, num erro da defesa do Grêmio, né, que inclusive no final do primeiro tempo perdeu o Rodrigo Eli. Aliás, o Grêmio com um problema muito grande na zaga, né, o Kahneman passou por cirurgia, o Gemerson suspenso, o Gustavo Martins, que não jogava há muito tempo, de certa forma também falhou no primeiro gol da equipe do Juventude, e na segunda etapa, mais uma falha da defesa do Grêmio, o Lucas Barbosa fez 2-1. A partir daí o Renato começou a empilhar atacantes no time do Grêmio. O Grêmio até fez um esforço muito grande para contar com os jogadores que estavam na Copa América, e o Monsalve e o Soteldo entraram mais para a parte final do jogo. Mas o Renato já tinha começado com o Bright White e o Diego Costa lá na frente, colocou Soteldo, deixou o Cristaldo em campo, o Cristaldo até que fez o gol de empate, colocou o Monsalve também na partida, colocou o Pavon, que vinha se recuperando de lesão, abriu demais o time do Grêmio. E o Juventude, nesse meio tempo, depois de ter marcado 2-1, teve um pênalti ao seu favor, um pênalti cometido pelo Reinaldo. Aliás, o Reinaldo também muito vaiado pelo torcedor. Esse pênalti, o Talhari foi para a cobrança e o Marquezin fez a defesa. Olha, uma defesa fundamental, porque evitava ali o 3-1 para a equipe do Juventude, deixava o jogo no 2-1 e fez com que o Grêmio tivesse esperança de pelo menos buscar o empate. Esse empate veio no final da partida, também nos acréscimos, uma pressão muito grande, o Grêmio chegou a colocar a bola na trave com o Monsalve, e aí depois, no bate-rebate, o Cristaldo acabou fazendo o gol do Grêmio, o gol de empate, o 2-2, que não adiantou para o torcedor gremista, que vaiou o time no final da partida. Foram 50 mil torcedores que vieram hoje na arena, o Grêmio fez um chamado muito grande para o seu torcedor comparecer, para criar um bom ambiente, mas o time em campo não ajudou, né? O Grêmio acabou vaiado, muitos protestos do torcedor, sim, e o Grêmio sai com esse sentimento de que não há melhora. É verdade que o empate deixa o time pelo menos a 3 pontos da zona do rebaixamento, tira também o Juventude da zona, né? O Juventude entra, né, nessa rodada na zona do rebaixamento, o empate conseguiu tirar um pouquinho o Juventude, mas dá para dizer que nenhum dos dois saíram satisfeitos daqui. O Juventude porque segurou a vitória até momentos antes, podia ter feito 3-1 no pênalti, e o Grêmio porque empatou em casa, um jogo que imaginava-se que faria os 3 pontos, e aí, claro, aliviava toda essa questão de zona do rebaixamento, e principalmente pela sequência, né? O Grêmio agora pega o Cruzeiro, pós-final da Copa Sul-Americana, e é sempre um adversário muito difícil também jogando fora de casa. Então, esse foi o cenário. Muitas críticas, principalmente ao técnico Renato, ao lateral esquerdo Reinaldo, esse muito vaiado pelo torcedor. O Reinaldo até falou sobre isso no final da partida, mas quem a gente ouviu, que deu algumas explicações e até falou sobre que não deu certo no time do Grêmio nessa partida contra o Juventude, foi o centroavante Bright White, autor do primeiro gol. A gente vai ouvir agora o centroavante dinamarquês falando. Começou tão bem, não conseguiu manter esse ritmo, e o que dizer para o torcedor que saiu vaiando a equipe? Não sei, não estamos fazendo o que hemos preparado, então não sei.
temos que jogar muito mais com a bola e não conseguimos fazer isso. É uma pena, porque para mim a primeira parte era para ganhar 3-0. Se jogamos, mas não jogamos, então é muito fácil, difícil. Mas por que não estão conseguindo fazer o que é proposto, Bright? Não sei por quê. Se estamos contentes com que estamos ganhando 1-0 já, não posso dizer por quê. É uma pena, porque era um jogo para ganhar, sobretudo quando começamos muito bem. Martim, mas essa postura de recuar depois de 1-0 é de vocês? Foi orientada? Como que funciona isso? Não, claro, são os jogadores no campo. Temos que fazer muito mais. Não temos desculpas. Não é treinador, não é torcida, são jogadores no campo. Temos que fazer muito melhor. Esse final agora com muitos atacantes, como foi para fazer o gol? Ajudou? Sim, mas não aproveitamos porque não estamos jogando, não fazemos não fazemos suficiente cruzamento. Temos que aproveitar quando estamos jogando com dois centroavantes. Tem uma sequência mais difícil agora, Bright White. Como acreditar numa melhora do time, até porque vai precisar nessa reta final? Sim, estamos todos juntos, temos uma torcida enorme juntos, vamos sair desta situação, mas hoje era um jogo para ganhar. Como lidar com a pressão nesses 4 jogos finais, porque o ambiente é turbulento e o Grêmio tem que ganhar? Sim, temos que ganhar os jogos, sabemos, era assim, temos que atacar os jogos, era assim. Empate Grêmio e Juventude 2-2. A gente está na expectativa da entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. Aí é o fim de jogo do momento que a gente abordou aqui no Sport Center com o Gustavo Berton, 2-2 de Grêmio e Juventude, a torcida do Grêmio. Aliviada com o empate que saiu no finzinho, mas muito incomodada com a performance e a fase atual do Imortal. Vamos ouvir Renato Portaluppi agora no Sport Center. Boa noite. Eu acho que eu posso dar um pouco mais, os jogadores podem dar um pouquinho mais. A gente sabe da nossa responsabilidade à frente de um clube como é o Grêmio. Tenho que dar os parabéns à nossa torcida hoje, 40 mil pessoas na arena, incentivaram, aplaudiram, botaram o time para frente mesmo nas dificuldades. Tive uma conversa com eles agora no vestiário e elogiei a torcida para eles justamente por isso. 40 mil pessoas dentro da arena, com todo o respeito à Juventude, nós poderíamos ter feito mais. Nós começamos bem o jogo, fizemos o mais importante de tudo, saímos na frente com 2, 3 minutos, que isso poderia dar uma tranquilidade maior para o nosso time. Infelizmente o nosso time começou a recuar, começou a dar espaço para o adversário começou a se aproveitar. E no final do primeiro tempo eles conseguiram fazer o gol, mesmo ter uma tranquilidade maior para o time deles, voltaram para o segundo tempo, da mesma forma que nós. Eles continuaram em cima da gente, a gente continuou dando espaço. Depois eu procurei fazer algumas trocas, até porque eu tenho jogadores, não só os jogadores que estavam em suas seleções, mas os jogadores que estão voltando de lesão depois de muito tempo. Então isso tudo eu tenho que pensar. Mas acho que no final, lógico que não foi o resultado que a gente queria, de maneira alguma, até porque a gente não fez por merecer a vitória, mas conseguimos um ponto importante nessa luta, nessa colocação que nós estamos na tabela. Vai fazer a diferença, porque querendo mais uma rodada que passa e a gente conseguiu ir justamente pela coragem de todo mundo, de termos ido para cima do adversário e conseguimos esse gol aí. Volto a repetir, temos que dar muito mais, sim, todos nós, para que na próxima rodada, ou nas 2 próximas rodadas, a gente já consolida a pontuação que a gente precisa. Renato, aqui. Talvez a principal crítica que é feita hoje ao Grêmio pelos resultados é em relação ao desempenho. Muitos entendem que o Grêmio está jogando de forma desorganizada. E muitos acham que o Grêmio está mal treinado.
Você concorda que o Grêmio está mal treinado e por quê? O Grêmio não está mal treinado. O problema são as campanhas que vocês andam fazendo no dia a dia. E eu não estou tirando a minha responsabilidade. Vocês têm que entender uma coisa. Nós tínhamos 3 jogadores em suas seleções. Nós temos jogadores voltando de lesão, jogadores suspensos. E em 3, 4 dias vocês querem que o treinador mude o esquema e que dê tudo certo no dia do jogo. Nenhum mágico consegue fazer isso. Nenhum mágico. O que nós estamos devendo, a gente sabe. Jogadores, treinador, todos nós estamos devendo. Então é o que eu falei. É continuar trabalhando, buscar esses pontos que a gente precisa ainda, que são necessários. E aí depois, se avalia tudo isso no final do ano. O Renato, na coletiva da semana passada, no final do último jogo, você falou que os times que estão mais à frente, eles conseguem jogar mais tranquilos, diferente de quem está mais atrás, vivendo a pressão. Agora você falou também que o Juventude, ao fazer o gol, também teve um pouco mais de tranquilidade para o início do segundo tempo. Né? Mas o ambiente era todo favorável ao Grêmio, 40 mil torcedores na arena, que você aplaudiu aí. Onde é que está essa pressão para o grupo de jogadores perder essa tranquilidade tão rápido, tendo o placar a favor, como tinha no jogo de hoje? É a parte psicológica. A parte psicológica, a cabeça e tudo. Nos últimos jogos, o Grêmio tem entrado em campo, como outros adversários também, tendo a obrigação sempre de vencer, não podendo errar, e isso dificulta as coisas. No momento que você pega um time que não tem essa parte psicológica contra ele, ele joga bem mais livre, leve e solto. No momento que você entra pressionado o tempo todo, é muito mais fácil você errar. No momento que você tem a tranquilidade para jogar, independente do resultado, lógico que ninguém quer perder, mas no momento que você não está brigando contra um rebaixamento, por exemplo, fica mais fácil essas coisas. Com a cabeça boa, você rende muito mais. Isso é um fato. No momento que você entra em campo, toda hora pressionado, para você cometer um erro, para você errar numa jogada, é bem mais fácil. Renato, com 40 pontos e faltando 4 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, você vê algum perigo para o Grêmio, algum risco, ou você mantém aquela confiança de que o Grêmio não corre risco de rebaixamento? Não, a minha confiança é sempre alta. Essa minha confiança que eu passo sempre para o grupo. Eu tenho visto todos os jogos, tem visto aí que não tem jogo fácil, não é só o Grêmio não, para todo mundo, tem jogos difíceis. Outro dia mesmo estava vendo o jogo, que não tem nada a ver, mas é só para comentar, estava vendo o jogo do Botafogo brigando para ser campeão. Empatou em casa com o Cuiabá, com 40 mil pessoas também, e brigando pelo título. Então, o futebol não tem mais aquela que você vai entrar em campo com a camisa, de repente o adversário vai esmorecer, você vai passar por cima dele. O futebol é jogado. Eu acho que, eu volto a repetir, a gente está devendo sim, está devendo, mas esse pensamento contra o rebaixamento nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou. Nós temos jogos difíceis pela frente, como os adversários também têm. Faltam 4 jogos. Temos 2 jogos dentro de casa, 2 fora. Talvez 43, mais 44 pontos vai salvar, e disso eu não tenho dúvida alguma. Até porque eu volto a falar, a gente está devendo, mas eu confio plenamente no meu grupo. Renato, antes da tua entrevista, o Fábio Matias conversou conosco aqui e na primeira resposta ele disse que assinaria pelo empate antes do jogo, mas depois do jogo ele tinha convicção que o time dele jogou muito mais e merecia a vitória. Eu queria uma análise tua sobre esse desempenho das duas equipes e se possível, por que o Grêmio não consegue ainda engrenar, não consegue mostrar para o seu torcedor que vai definitivamente sair do rebaixamento? O que acontece que não engrena, não dá liga? A gente treina, a gente trabalha no sábado, trabalha no domingo, trabalha no feriado. A gente não tem folga, a gente trabalha para ter o melhor desempenho dentro do campo. O que eu falei, nós entramos com um sistema totalmente diferente, tivemos 3, 4 dias para treinar, e mesmo que você tem 10, 15 dias, você não vai mudar da maneira de jogar de um time da noite para o dia. E mesmo assim nós começamos bem, o mais importante, fizemos o gol, e isso poderia dar uma tranquilidade maior. Aí começamos a ceder espaço para o adversário se aproveitou disso, virou o jogo, e eu concordo plenamente com ele. Se alguém merecesse vencer hoje, seria o Juventude, pelo que aconteceu durante a partida. Então, por isso que eu digo,
Na pior das hipóteses, o resultado não foi ruim para a gente. Lógico que eu não queria empate, queria a vitória como todo mundo, como o nosso torcedor também queria. Mas pelo que aconteceu durante a partida, o Grêmio ganhou um ponto. Renato, boa noite. Aqui. Boa noite, Renato. O Reinaldo, ele foi hoje muito vaiado pela torcida, inclusive cometeu o pênalti que o Marquezinho salvou. Na saída de campo, ele disse que houve movimentações que foram treinadas durante a semana que o Grêmio não botou em execução hoje. E também falou que os jogadores precisam ter mais personalidades, não um ou dois, mas todos, porque eles jogam num time do tamanho do Grêmio. Queria saber de você, de o porquê que essas movimentações treinadas não foram executadas e se dentro do vestiário há algum problema está mostrando personalidade, levando em consideração o momento que o clube está vivendo. A gente treina, a gente executa, os jogadores têm executado dentro do campo, mas é o que eu falei, muitas vezes a parte psicológica faz com que o jogador ele não tenha tanta confiança assim para arriscar uma jogada, bem diferente se o time tivesse lá com 50 pontos. Isso aí faz parte, não é só aqui no Grêmio não. Personalidade eles têm, confiança eu passo para eles, treinar eles têm treinado, é o que eu falo. Infelizmente, nesses momentos, a parte psicológica ela faz a diferença, porque no momento que você fica muitas vezes sem a confiança para arriscar uma jogada, aí é que eu falo, a parte psicológica faz essa diferença, e o que está faltando é isso. Infelizmente, todo jogo, o Grêmio entra em campo pressionado, seja na arena, seja fora, e aí isso faz com que muitas vezes o jogador quer arriscar uma jogada, mas falta essa confiança. Renato, quero voltar naquela tua resposta sobre que não dá para ser mágico, para treinar um esquema por 4 dias e que seja efetivo. Só que o jogo marcado para o Juventude foi marcado no dia 5 de novembro, antes da data FIFA. Não era possível, por que não foi possível então treinar este esquema sabendo que os convocados teriam uma chance menor de jogar, sendo que o jogo é dia 19 das suas seleções, de treinar ele desde a terça-feira quando foi a apresentação? O que aconteceu nesse treinamento que não... Nós treinamos. Você não sabe o que passa no CT. Nós treinamos desde esse dia. Mas tínhamos a chance também de voltarmos a ter o nosso esquema normal se os jogadores não jogassem suas seleções. O Vila, por exemplo, não vinha jogando. Ele só jogou porque o companheiro dele tomou o 3º cartão amarelo. Então, se ele não tivesse jogado lá, ele poderia jogar hoje. O Soteldo não jogou o primeiro jogo. De repente, ele poderia não jogar o segundo. O Alex jogou as 2 partidas. Então, fica difícil, né? Fica difícil. Então você fala, por que não foi treinado? É por isso que vocês não entram mais no CT. Porque quando vocês entram, vocês criticam. Vocês ganham dinheiro em cima do clube. Quando vocês não estão lá, vocês acham que sabem o que está acontecendo lá dentro. É bem diferente. Treinar, eles foram treinados, sim. É que eu falo. A única diferença que faz uma hora dessa é a parte psicológica. Renato, queria te perguntar aqui. A gente entende que o momento do Grêmio é delicado por conta dessa proximidade. Mas assim, a situação ela não vai mudar até o Grêmio somar a pontuação que afasta matematicamente o risco. Tem como, na conversa com os jogadores, no dia a dia, fazer com que os atletas consigam pelo menos recuperar esse rendimento, consigam jogar mais livres? Porque senão a tendência é que siga sendo difícil mobilizar os atletas, preparar o time para enfrentar essa situação complicada que o Grêmio tem. Mas eu converso bastante com eles sobre isso. Passo muita confiança, além dos treinamentos que a gente faz. Falo para eles, converso com eles, troco ideias com eles, mostro o vídeo. E a gente sempre espera um desempenho melhor da parte deles para que a gente consiga os resultados que nos interessam. Mas nessas horas é até um pouco difícil falar, mas o que eu posso falar para o torcedor é que ele pode ficar tranquilo. Quanto ao rebaixamento, enquanto estiver aqui, o Grêmio não cai. Isso aí eu continuo assinando embaixo. Até porque eu conheço muito bem esse grupo aí. E quando eu falo essas coisas para vocês, é a minha confiança que eu tenho no meu grupo. Renato, no ano passado, pelo menos essa é uma análise que eu faço, tu teve um ano como técnico, para mim, o teu melhor ano aqui no Grêmio, não em relação a resultados, mas ideias de jogo, mudanças que tu teve que fazer. Claro que tu tinha um jogador muito diferenciado lá na frente, mas tu também encontrou soluções quando não tinha jogadores de ponta, por exemplo. E nesse ano a gente não consegue ter uma escalação do Grêmio do 1 ao 11 dentro do ano, né? Claro que eu estou tentando excluir a situação também da enchente e tudo mais, mas depois desse meio de ano, a gente não sabe exatamente qual que é a escalação do 1 ao 11 do Grêmio. Tu sente que isso também é uma dificuldade para que os jogos do Grêmio engrenem, como os guris falaram aqui,
a gente saber exatamente quais são os jogadores titulares e mesmo, claro, com as ausências que a gente teve no jogo de hoje, que não foram em outros jogos, tu vê isso também, talvez essa tranquilidade na escalação poderia fazer o Grêmio jogar melhor? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. As suas colocações são boas. O Grêmio, eu nem queria voltar nesse assunto, porque as pessoas vão falar assim, lá vem ele repetir as mesmas coisas. Vê que até agora eu não toquei no assunto. Mas vamos lá. O Grêmio está sofrendo hoje no campeonato, por causa da enchente. Se você for ver todos os anos que eu trabalhei no Grêmio, o Grêmio brigou sempre na parte de cima da tabela, chegando sempre numa Libertadores. Todos os anos. Esse ano, o Grêmio jogou muitos jogos fora da Arena. E a Arena faz a diferença. Aí você vai me falar agora, mas o Grêmio tem jogado na Arena. Mas aí entra a parte psicológica que eu tenho falado para vocês, que o Grêmio não está lá em cima na tabela. Aí tem a torcida que muitas vezes se irrita, porque é o resultado. Aí tem problemas durante a semana aqui, jogadores convocados, jogadores machucados, jogadores suspensos, que é uma coisa normal. Mas o Grêmio está pagando o preço por não ter jogado na Arena muitos pontos que ele perdeu. Coisa que ele não teria perdido aqui dentro da Arena. É simplesmente isso. Para o bom entendedor é isso. O Grêmio não poderia estar brigando esse ano na parte de cima da tabela. Pode ser que não. Pode ser que não. Mas o Grêmio deixou de ganhar alguns pontos importantíssimos porque não jogou dentro da Arena. Jogou em todos os outros estados e não jogou na Arena. Aí, há 4 meses atrás, eu falei para vocês, mas aí parece que tem gente que tem amnésia, né? A conta vai chegar. E quando eu falei que a conta iria chegar, é exatamente nesse momento aqui. Então, eu não estou falando hoje para vocês. Eu falei há 4 meses lá atrás, lá em Curitiba, se eu não me engano. Numa coletiva eu falei, a conta lá na frente vai chegar. Só que agora todo mundo quer cobrar. É o trabalho de vocês, não estou discordando. Mas vamos ser coerentes também, né? Vamos ter um pouco de bom senso, entendeu? Um pouquinho de bom senso e ver o que o Grêmio passou lá atrás. O Grêmio está pagando a conta por causa da enchente. Justamente por isso. Volto a repetir, o Grêmio poderia não estar num G4, não poderia estar brigando pelo título, mesmo se tivesse jogado todos os jogos aqui dentro da Arena. Mas com certeza absoluta o Grêmio não estaria nessa situação. Quem quer entender isso, entende. Quem não quer, bom, fazer o quê? O Grêmio tem 4 jogos. Eu estou garantindo que o Grêmio não vai cair. Eu estou garantindo. Bom, depois, nós temos um presidente, nós temos um vice, temos um executivo, eu sento com eles e a gente resolve isso em 3 minutos. Em 3 minutos. E se por um acaso for embora, eu vou de longe sempre continuar torcendo para o Grêmio e vou torcer e vou ver. Eu quero que o treinador venha aqui e faça, que eu vou ficar satisfeito longe de sendo gremista. 50% do que eu faço nesse clube. 50%. Grave o que eu estou falando para você. Qualquer outro treinador que chega aqui, se ele fizer 50% do que eu faço aqui, eu vou de longe ficar satisfeito. De longe eu vou ficar satisfeito e muito. 50% só. São mais 4 jogos.